Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa Masterclass. É um conteúdo muito interessante dentro de uma lista de artigos que o nosso mestre Nino Carvalho fez a curadoria aqui para a gente, sendo os artigos essenciais para todos os profissionais de marketing. Então hoje eu vou falar sobre o Breaking Free from Product Marketing da J-Lynn Shustak. Ó, bela forma de dizer aqui. J-Lynn Shustak, de 1977. Que ele vai abrir um pouco a nossa cabeça sobre como trabalhar o marketing de serviço. Então sejam muito bem-vindos, vamos começar. A gente está dentro da plataforma do Marketing Elevation, aqui a gente aprende marketing de verdade. E eu adoro essa tela, eu adoro essa forma de apresentar, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Entendendo o marketing desde os primórdios, mas que ainda funciona e não só reinventando roda e dando nome bonito para tudo. Então é muito interessante, muito importante que você saiba que aqui a gente tenta ensinar marketing de verdade. Então, como eu já falei, eu estou falando aqui do Breaking Free from Product Marketing de 1977, da J-Lynn Shustak. Né, um ótimo accent aqui, um ótimo, né, me fala a tua palavra. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou o Teo Mori, eu sou pai de dois, eu sou publicitário, eu tenho MBA, eu atuo como CMO as a Service, agora que eu vi que saiu aqui, mas tá aqui, ó, eu sou um CMO as a Service, então eu trabalho como Head de Marketing em tempo part-time aí para algumas empresas. Eu sou podcaster lá no Social Media Cast. Eu tenho também uma plataforma de conteúdo, um EAD Temo Mori, e também uma comunidade Temo Mori. Dentro da minha comunidade, lá em ead.temomori.com.br, existe um curso específico desse artigo. Essa Masterclass é uma condensação de tudo que eu fiz desse estudo, deste artigo aqui. Aqui tem umas quase 3 horas de conteúdo. Aqui eu vou tentar trazer em pouco mais de 20 minutos os principais pontos do que é estudado dentro desse artigo. Então, se você tiver interesse de se aprofundar mais ainda no estudo desse artigo, é só ir lá em ead.temomori.com.br. Tudo que eu vou falar aqui é a minha leitura sobre o artigo, né? É importante deixar claro que é a minha percepção, é a minha forma de analisar o artigo. A gente sempre recomenda que você leia o artigo por si só, tire as suas conclusões, mas eu vou ajudar aqui a ser um facilitador, a guiar um pouco alguns pontos importantes, alguns pontos que a gente julga importante para que todo profissional de marketing saiba. Então, muito claro, deixando muito claro que é a minha leitura, é importante que você faça, e assim como o Nino gosta de falar, se você quiser discordar de mim, será um grande prazer para a gente poder discutir, conversar e chegar aí em alguma conclusão. Nesses desencontros a gente sempre aprende muito, então eu estou super à disposição para que você discorde de mim em alguns pontos. Começando no começo, ela chama de make a room, né? Preparando a casa ali para começar a entender o que é o conceito de intangibilidade. Que ela fala que o serviço, basicamente, ele é algo intangível, então a gente precisa diferenciar do marketing de produto, porque o produto é algo tangível, a gente consegue pegar, a gente consegue ver, a gente faz uso dos nossos sentidos para experienciar aquele produto, experimentar aquele produto. O serviço não. Então, quando a gente vende um serviço, como que a gente faz, né? Como que a gente trabalha esse marketing de serviço? A primeira coisa que a gente tem que entender é essa questão da intangibilidade do serviço. O bem de consumo ele é algo tangível, o serviço ele é intangível, né? Como que a gente quantifica, como que a gente tangibiliza, por exemplo, experiência? Como que você tangibiliza uma ida ao cinema, uma ida ao consultório do dentista, né? Uma ida um transporte, né? Um translado? Como você quantifica processos? Quando a gente fala de processo, você é uma agência de publicidade, um profissional de marketing que você vende ali um resultado, mas como que você deixa claro os seus processos para justificar o seu preço, por exemplo, o seu valor? Como você quantifica e tangibiliza tempo, a economia de tempo, a vantagem de investir tempo em algo? É difícil a gente tangibilizar. Então, quando a gente trabalha de serviço ao invés de produto, a gente tem elementos intangíveis que a gente precisa ali estruturar uma forma de tangibilizar para ficar muito claro para o nosso cliente. Então, compreendendo a tangibilidade, né? Todo produto
ou serviço, dentro do artigo, ela fala que por si só ele pode ser considerado uma entidade de marketing. E no artigo ela fica falando bastante esse termo de entidade de marketing. A diferença das entidades de marketing, produto e serviço, está justamente na dominância entre intangível e tangível. O serviço tem uma dominância maior intangível e o produto tem uma dominância maior tangível. E ela faz uma citação a outro artigo muito interessante, que também está nessa curadoria, que é o Miopia de Marketing, do Levitt, de 1960, que ela fala, né, que toda empresa, ela cita esse artigo, não é uma empresa de bens de consumo, mas sim uma empresa de atendimento ao cliente. Então, que a gente precisa deixar claro para o cliente como funciona cada uma das nossas entidades de marketing. Então, a gente precisa identificar quais são os elementos tangíveis e intangíveis das nossas entidades de marketing para poder deixar isso claro para o cliente. Tá meio abstrato por enquanto, eu entendo que seja meio abstrato, mas a gente vai chegar num modelo, acho que no próximo slide já vou chegar num modelo que vai, né, exemplificar isso melhor, que ela fala sobre, ela pega dois exemplos, transporte aéreo, que basicamente é um serviço, e o automóvel, que é um produto, para a gente poder comparar, colocar lado a lado um do outro. Como ela chama cada coisa de entidade de marketing, ela entende que cada serviço e cada produto existem outros elementos que influenciam na percepção do cliente a respeito daquele produto. Então existem elementos que orbitam o produto e o serviço que ajudam a entender o quão dominantemente tangível ele é ou intangível ele é. E entendendo isso, a gente começa a fazer um processo de como comunicar isso para os nossos clientes. Então vamos voltar lá, ela mostra, né, apresenta para a gente o modelo molecular. O que é esse modelo molecular? É justamente um diagrama onde ela vai desmembrando ali as entidades de marketing. Esse desmembramento dessas entidades de marketing vai ajudando a gente a entender quantos elementos tangíveis, que são as bolinhas preenchidas, e quantos elementos intangíveis fazem parte daquela entidade de marketing, daquele produto ou daquele serviço. Então a gente tem aqui o tracejadinho é intangível, o cheio é tangível. Então se a gente pensar no transporte aéreo, deixa eu dar um zoom, trazer mais para cá, a gente tem o transporte como centro, porque ele é o produto, ele é o serviço, mas existem elementos intangíveis que permeiam esse transporte. Por exemplo, a frequência de voos, o pré e pós-serviço de voo, o próprio avião, que aquele já é um veículo tangível, já é algo tangível, o serviço durante o voo e a comida e a bebida do avião. Todos esses elementos aqui influenciam na percepção de valor do serviço transporte. Por mais que sejam coisas intangíveis e tangíveis, elas sim influenciam no que a gente entende de valor do transporte aéreo. Então, a percepção do veículo muda a nossa percepção da qualidade do serviço ou de outras características desse serviço. Eu vou chegar mais para frente e vou exemplificar melhor. Quando a gente chega no produto, fica muito claro que ele é algo tangível. E o carro, por exemplo, ele tem todos os opcionais. Aqui a gente podia desmembrar em vários outros opcionais, né? Mas tudo seria tangível. O motor, tamanho de porta-mala poderia entrar como algo intangível, mas tem o motor, tem o quão tecnológico é o painel, o freio, o CABS, pneu de liga leve, roda de liga leve, pneu, enfim, tem um monte de qualidade que é tudo tangível. E tem também o serviço transporte que o veículo oferece, que é intangível. Então a gente vai montando aqui. O que eu recomendo nesse momento é que você faça esse modelo molecular para o teu produto, para o teu serviço. E aí você começar a entender tudo que tangencia, tudo que está ao redor desse foco central, que é o teu produto, o teu serviço. Porque tendo esse mapa, a gente começa a entender o que vale a pena comunicar para determinado perfil de público que a gente quer atingir. Porque para cada perfil de público, a percepção dele muda. A percepção do cliente muda conforme o perfil do cliente. E um dos trabalhos que o profissional de marketing tem que fazer
é ajudar na criação da realidade na mente do consumidor. O consumidor, quando ele vai adquirir um serviço, ele começa a projetar e tenta tangibilizar de alguma forma, para entender o que vantagens ele vai ter, que desvantagens ele vai ter para poder tomar uma decisão. O nosso papel como profissional de marketing é ajudar nessa criação dessa realidade. A autora do artigo, ela comenta a diferença entre realidade e evidência, que essa é a chave do negócio. Você usar algumas evidências para auxiliar o consumidor a tangibilizar o que é o produto, o que é o serviço. Então você vai gerindo, vai fazendo uma gestão dessas possíveis evidências, que nada mais são do que essas outras bolinhas além do centro. Você vai fazendo uma gestão dessas evidências com o objetivo de criar uma realidade na cabeça do seu consumidor para auxiliar ele na tomada de decisão. Então você entende que o papel do marketing é munir o consumidor de informações para que ele vá tirando as suas próprias conclusões na tomada de decisão. E na hora de a gente entregar esse ferramental para o nosso consumidor, a gente tem que entender o nosso arsenal para trabalhar, que são essas dicas periféricas que ela chama de peripheral clues no artigo. Então são essas dicas periféricas que a gente vai entregando para o nosso consumidor, para ele ir criando uma realidade na cabeça e faça com que ele tome uma decisão. Ela até usa o exemplo de detetive, que ele vai coletando provas até chegar na conclusão do caso final. Então existem provas periféricas que ele vai coletando, vai juntando essas peças, né, vai juntando essas pistas e depois chega a uma conclusão. É o mesmo processo de criação de realidade na cabeça do consumidor. A gente vai direcionando essas peças conforme for conveniente dentro da sua estratégia de marketing. A gente vai gerindo essas dicas estratégicas para criar a realidade na cabeça do consumidor e auxiliar ele na tomada de decisão. Tá vendo o poder que é trabalhar com marketing, a responsabilidade que é trabalhar com marketing. É por isso que aqui a gente ensina marketing de verdade, porque requer um grande nível de responsabilidade. A gente cria uma realidade na cabeça do consumidor. E por que ela cita o Levitt nesse artigo também? Porque a gente tem que atender o consumidor. E cada consumidor tem uma necessidade diferente. E de acordo com a necessidade do consumidor, é que a gente vai gerenciar esses elementos periféricos. Vou dar um exemplo. No próprio modelo molecular aqui, ela fala que cada átomo da molécula influencia a forma de representar o produto ou serviço ainda na percepção para cada tipo de consumidor. Então, por exemplo, estudantes. Vamos pegar o perfil de estudante quando o estudante vai comprar o serviço transporte aéreo. Para o estudante, é importante para ele preço, basicamente. Né? Estudante não é um cara, né, não está num momento ali de vida muito abonado, então o preço basicamente influencia muito na tomada de decisão e na percepção dele de transporte. Então, o veículo ser muito pomposo cria uma percepção que pode afastar o estudante. Então tem que ser um veículo mais simples. A frequência de voo não é importante para ele. Pode ter um no dia. Ele vai se adequar contanto que seja barato. Ele prefere que tenha um voo lotado que divide com um monte de gente e baixe o preço, do que ter muitos voos que não necessariamente vão lotados e o preço é mais alto. O serviço pré e pós, para ele não muda muito. Ele não vai influenciar tanto na tomada de decisão. Quanto menor for esse custo, para ele melhor. A mesma questão do serviço no voo. A comida e a bebida não precisa ser um prato, uma super experiência para ele. Para ele quer que seja barato. Então, você vai comunicar uma campanha de transporte aéreo para uma estudante, você não vai botar foco na robustez desses outros elementos aqui. Tá ficando claro para onde a gente está caminhando, né? Por exemplo, executivos.
Para os executivos, a frequência é fundamental. É fundamental que ele consiga viajar, chegar do ponto A para o ponto B no horário que ele quer, porque a hora dele é muito cara, a hora dele de translado ele está perdendo dinheiro. Então, para o executivo, o pré e pós-serviço de voo, quanto mais ágil for para ele, melhor. Quanto mais suporte der o pré, por exemplo, aquela área VIP do aeroporto para que ele possa trabalhar, para que ele possa, né, enfim, checar os e-mails, tem uma conexão de internet rápida, se ele quiser fazer até uma conferência, ele consegue, um espaço de silêncio. Para ele, começa a mudar a percepção da qualidade do serviço de transporte. E a gente está falando prioritariamente da mesma coisa, serviço de transporte aéreo. Mas para cada público, a gente gerencia essas evidências tangíveis de formas distintas. Para o executivo é muito mais importante a frequência. O veículo, talvez menos, né? O serviço de voo é legal, obrigado, mas, de novo, o pré e pós agilidade vai pesar mais para ele. Se a gente pensar em turistas, como que vai funcionar para turista aqui? Cara, turista quer experiência. Ele vai fazer uma vez na vida aquele voo, talvez. Então ele preza por um veículo, quanto mais pomposo ele vai admirar. Quando você vê o avião taxiando, se você vê um avião da Passaredo e um da Fly Emirates, você já cria na tua cabeça a percepção da qualidade do serviço lá dentro. É natural. Então não é à toa que os aviões são do jeito que são, é para criar, tem essa intencionalidade de criar essa percepção a respeito do serviço. Para o turista, o in-flight service, o serviço de bordo, é muito importante que seja uma experiência muito marcante. É muito importante que o veículo tenha poltronas confortáveis. É muito importante que tudo aqui não precisa ter muita pressa, não precisa ter agilidade, mas precisa ser muito confortável. A comida e a bebida tem que ser boa. A frequência já não é tão importante também, porque o turista ele consegue se adequar. Então você percebe que para cada tipo de consumidor, a gente vai gerenciando esses elementos periféricos para criar na cabeça do consumidor a realidade que a gente entende ser importante para ajudar ele na tomada de decisão. E isso é um artigo de 1977. Que é maravilhoso, porque a gente começa a entender um monte de caminho para se trabalhar o marketing. E tem mais. Ela coloca uma escala de tangibilidade, que dentro da percepção do quanto mais elementos intangíveis a gente consegue colocar ela dentro de uma escala de tangibilidade. Essa escala de tangibilidade, ela coloca o sal como o elemento de maior dominância tangível, e o teaching, o aprender, o ensinar como mais intangível. E faz sentido, sal é sal, né? É sal, serve para salgar. Ponto, não tem muito mais o que você falar a respeito do sal, né? É sal. O aprendizado, o ensinamento é totalmente intangível. Cada pessoa faz uso e cria uma percepção do que é o ensinamento, do quão importante é, do quão prioritário é, conforme a necessidade da pessoa, o momento da pessoa, a hora que ela está. Tanto que no artigo ela fala muito da importância do profissional de marketing de serviço entender sobre pessoas, entender sobre sociologia e antropologia. Porque a gente tem que entender as percepções das pessoas a respeito de um serviço. E isso é muito complicado. Então, dentro dessa escala, a gente entende onde a gente está. E eu acho legal que ela coloca a agência de propaganda aqui quase que no meio da dominância tangível. Não está lá no super intangível, né? Porque na época, em 77, você tinha alguns entregáveis, né? Tangíveis ali, impressos, por mais que você via outdoor, né? Você tinha alguns... Agências digitais talvez já entraria mais para cá. Consultores, ó, tá vendendo promessa o tempo inteiro. O Nino cansa de falar isso. Tá vendendo promessa. Então é importante a gente entender. E o que é legal é que ela gera um gráfico de como a gente
que elementos a gente vai colocar na cabeça do nosso consumidor dependendo de onde a gente está nessa escala de tangibilidade. Então, assim, o profissional de marketing tem que saber como alocar o serviço na escala de intangibilidade. Quanto mais tangível, mais real. Quanto mais intangível, menos real. E aí a ideia que ela traz é uma inversão, né, de posicionamento dependendo da ênfase que você quer dar. Quanto mais tangível é o produto, é a entidade, mais intangível tem que ser a imagem que a gente vai criar na cabeça do consumidor. Quanto mais intangível dominância é a entidade de marketing, mais tangível vai ser a evidência que a gente quer criar na cabeça do consumidor. Então a gente pensa cosmético. Cosmético, cara, cosmético é um bem de consumo, né? É um lápis de olho. Você vai falar da qualidade da madeira, do lápis, da porosidade do grafite. Você não entra nesse detalhe. Você fala o que você conquista com a autoestima que vem a partir do momento que você se sente melhor por usar o lápis. Olha quão intangível é. Então você tem um elemento tangível e você gera uma imagem muito intangível. E o contrário também é real. Quanto mais intangível é o serviço, mais tangível você tem que criar. Então no avião, para o executivo, a gente faz você chegar a tempo, não perder hora. A gente entrega uma boa internet para você poder fazer seu trabalho. Então você vai tangibilizando o serviço para ajudar o cliente a criar uma percepção do que é aquele serviço que você está fazendo. Quando você vende um produto é o contrário, você vende toda a tomada de decisão ela é emocional, né? Depois você racionaliza. Então você traz um teor de emoção para poder ajudar a criar a percepção de realidade daquele cliente sobre um produto físico. O carro é o teu poder, né? É a tribo que você vai participar, é a tribo que você vai pertencer. Não é tanto o transporte, o serviço. Mas quando a gente fala de serviço, a gente tem que tangibilizar. A gente tem que fazer uma promessa, a gente tem que dar elementos suficientes para o nosso consumidor criar uma percepção do que é o nosso serviço. E quando a gente vai para a mídia, fica mais maluco ainda. Como que a gente divulga o serviço na mídia? Porque a mídia, por si só, ela já é abstrata. Quando a gente põe um produto num impresso, o nosso cérebro vê aquele produto, ele consegue imaginar o produto para fora, né? Ele tangibiliza o produto. Quando a gente vê um serviço, fica como no impresso? Então, quando você vai divulgar o seu serviço, que é muito intangível, você precisa dar mais dicas periféricas para criar uma realidade na mente do consumidor, mas que ajude a tangibilizar. O nosso foco aqui, e já chegando na conclusão dessa masterclass, é tangibilizar o intangível. Porque quanto maior a nossa habilidade em tangibilizar o serviço, maior será a nossa habilidade de defender a promessa que a gente está fazendo na hora da venda. Maior vai ser a nossa habilidade em criar a percepção da realidade ideal dentro da cabeça do nosso consumidor. Então, fazer todo esse processo vai dar muito insumo e muito insight para entender a forma como a gente trabalha o nosso negócio. E como a gente pode trabalhar o negócio dos nossos clientes. Então, quanto mais intangível, mais elementos tangíveis a gente tem que trabalhar. Mapear esses elementos e definir priorização e peso para cada um desses elementos, para cada perfil de público, é fundamental para ajudar a criar a percepção de qualidade do serviço na cabeça do nosso consumidor. E é esse o papel do profissional. Beleza? Tá vendo? Aqui a gente fala e a gente entrega. É marketing de verdade, não é, né? É um estudo muito embasado. Enfim, fico muito feliz com essa oportunidade de ministrar essa masterclass aqui para você. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Eu sou o Temo Mori. Você pode encontrar aí nas redes sociais por @Temo Mori, ou deixa um comentário aí nos grupos de networking que a gente tem aqui do Marketing Elevation. Vai ser uma honra e um prazer poder conversar com vocês. Valeu, abraço e até a próxima.